A estratégia de correlação ela é utilizada quando você quer comparar dois ativos. Então vamos supor, eu tenho aqui o mini índice e eu tenho também o mini dólar. A correlação entre eles é o que? Negativa. Por quê? Quando o mini índice sobe, o mini dólar desce, né? Então eles geralmente estão correlacionados negativamente. E o que mede essa dispersão entre os preços é o índice de correlação. Você consegue ter um índice disso, né? Então, o que acontece? Quanto mais negativo for o índice, mais inverso é a movimentação do preço, tá? Quanto mais positivo, mais uniforme é a movimentação do preço. Então, suponhamos que aqui nós temos o S&P 500 e temos também o US 30, que é o Dow Jones, tá? Eles são correlacionados positivamente. Uma estratégia muito comum que muita gente costuma fazer é o seguinte: quando você tem dois ativos correlacionados positivamente, um ativo sobe e o outro desce, você entra vendido no mais caro, comprado no mais barato. É o famoso long short, tá? Por que existe essa estratégia? Porque eles são correlacionados positivamente, então eles vão se encontrar novamente. E quando eles se encontrarem, você encerra o trade, né? Então, a correlação é isso, tá? Espero que tenha ficado claro a explicação. Esse setup ele leva em consideração, além da correlação, ele também leva em consideração a média móvel, tá? Então, por quê? Nós precisamos saber, né? Beleza, os preços são correlacionados positivamente, mas o que quer dizer isso, né? Então, significa que se o preço está em tendência de alta, o outro ativo também deve estar em alta, né? Se o preço está em tendência de baixa, o outro ativo também deve estar em tendência de baixa. E a tendência ela é baseada no quê? Na média móvel, tá? Então, a gente une tanto a correlação quanto a média móvel nessa estratégia, ok? Então, por exemplo, aqui, eu estou com o mini dólar aberto e estou correlacionando ele com quem? Com o mini índice, né? Nós sabemos que na maioria das vezes, olha só, o mini índice ele é correlacionado negativamente com o mini dólar, salvo algumas exceções, né? Então eu consigo configurar o seguinte, eu falo assim, bom, eu só quero executar um trade quando o mini dólar e o mini índice tiverem uma correlação positiva, tá? E eu vou entrar daí nesse caso no sentido inverso do mini dólar, por exemplo. Ao invés de entrar a favor, eu vou entrar contra a média móvel, buscando uma correção, porque ele está agora fora de contexto em relação ao mini índice. Então aqui, quanto que seria, né, essa correlação? Acima de zero, né? Ela sempre é negativa. Então acima de zero, a gente tem uma correlação já diferente do padrão nos dois ativos, né? Então vamos colocar aqui 0,01, por exemplo, e aqui 1, tá? E vamos executar o inverso, ok? Ok. Olha só o que vai acontecer. Nesse caso, o dólar ele está em tendência de queda, tá? Mas está numa correlação positiva com o índice. Então significa que o índice também está caindo. Então você vai falar assim, bom, um dos dois, né, vai ter que subir. Então nesse caso eu estou analisando o dólar vai ter que subir. Então eu vou pegar uma compra. Olha só, pegaria a compra aqui, tá? Então aqui é uma pontuação significativa, né? Se a gente parar para analisar, olha só, 5 pontos, ó, uma venda aqui, uma venda aqui, toda vez que a correlação, tá, ficou, ó, positiva, tá? Nesse caso aqui é porque não convergiu com a média móvel, ok? Então, toda vez que a correlação ficou positiva, ele executou o trade, ó, e ele sinalizou, né, a oportunidade. Então aqui teria uma compra, uma compra, uma compra, ó, uma venda, compra, tá vendo? Só baseado em correlação dos dois ativos. Quando eles perderam a correlação, como a gente pode ver aqui.